Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Eu espero que vocês tenham acompanhado as aulas anteriores, né? Que é de grande importância para o avanço da nossa disciplina, para o avanço também do projeto de vida de todos vocês, para alcançarmos, né, os nossos sonhos. Então, acompanhar essas aulas, seguir as orientações, realizar as atividades que são muito reflexivas é muito importante para a turma, né? Para todas as turmas do segundo ano. Então, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês esse material que é muito importante para o projeto de vida de todos. E a aula dessa semana tem por título Ter ambição é bom, mas é importante saber o que fazer com ela. Então, convido todos vocês para acompanhar essa aula, participar desta aula. Se precisarem de alguma ajuda, é só me chamar, tá certo? Então, para apresentar esse assunto, né, eu coloquei aqui a imagem de um peixinho. Gente, se vocês observarem, ele tá saltando, né, de um aquário para o outro, que é um maior, ou seja, ele tem uma ambição. E muitas das vezes a ambição é isso. A gente vai falar sobre a ambição, que é muito importante, né, uma ferramenta importante para a gente alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, que a gente precisa sim ter essa ambição, né, de alcançar os nossos objetivos. Então, esse peixinho, ele sonhou, acreditou, teve ambição, avançou e tem tudo para alcançar o objetivo dele, né? Então, entender é muito importante de vocês nós trabalharmos com relação à questão da ambição, né? Que a ambição é vista de forma positiva, mas tem pessoas também que usam a ambição por um lado muito negativo, né? Quando prejudica alguém para alcançar determinada coisa. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É entender a relação que há entre ambições e o esforço, perceber a importância de elencar suas ambições e priorizá-la, e perceber a relação existente entre a ambição, valores e esforços com plano, né, e o estilo de vida. Então a gente vai trabalhar aqui, a gente vai falar sobre a questão do esforço, né, e da ambição, porque a gente precisa ter uma ambição, né? Eu preciso idealizar algo, eu preciso me imaginar lá naquele meu projeto de vida. Mas não basta só ter ambição, não basta só eu idealizar na minha mente, eu preciso praticar no meu dia a dia, né? Eu preciso ter esforços, preciso suar a camisa, literalmente falando, eu preciso dar o meu melhor. Então, quando a gente tem uma ambição, a gente precisa ir atrás desse nosso objetivo, né? A gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. Então, antes de tudo, eu queria fazer essa pergunta para vocês, né? Quem nunca sonhou ou desejou algo na vida? Todos, né? Idealizam algo, todos têm um sonho. Então, por exemplo, conseguir um emprego, passar no vestibular, ter sua casa própria, comprar um carro, ter estabilidade financeira, né? Passar em um concurso, passar para um seletivo, né? Então, conseguir um estágio, existem vários, né? Vários desejos, né? Na nossa vida. Talvez de vocês, nesse momento, como a gente acompanhava em aulas da escola, muitos tinham esse desejo de passar no vestibular, né? E então, são diversos nossos desejos. E são vários assim, eu tenho um desejo hoje, mas amanhã eu posso ter um outro desejo, ou depois que eu conseguir alcançar um determinado desejo, eu posso ter mais outros desejos, né? Então isso que é interessante, e às vezes é isso que faz a nossa vida se tornar bela, porque a gente está sempre em busca de algo, de alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, sonhar faz parte da nossa vida. Então, precisamos estar diariamente mesmo sonhando e, como eu já falei, correndo atrás dos nossos sonhos, porque não vale a pena, não vamos realizar o nosso sonho se nós ficarmos parados, sem fazer nada, os sonhos eles não caem do céu. Então a gente precisa mesmo traçar metas, pequenas ações diariamente que vai estar somando ao longo do tempo e nos ajudando para alcançar o nosso projeto de vida. Então, sonhos, desejos, ambições são inerentes a qualquer pessoa.
Contudo, para alcançá-los é necessário esforço. Então, nesta aula, isso é traduzido em sistematização das ações a partir de metas e prazos definidos. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre esse termo, ambição, né? Mas, acima de tudo, o ponto principal é que para a gente ter essa. Não basta ter só uma ambição, mas nós precisamos somar esforços. Somar esforços com a professora Luciana, através de atividades, metas, nós vamos estar colocando no papel, elaborando um plano de ação, né? Vamos sistematizar as nossas ações, passar para o papel, vamos traçar pequenas metas alcançáveis, né, dia por dia, e trabalhar com prazos. Depois que nós iniciarmos isso, vai se tornar mais fácil, gente, para a gente avançar, para a gente alcançar os nossos sonhos. Então, esse é o nosso foco da aula de hoje, é trabalharmos a questão dessas ações, esse plano de ação que é tão importante para a execução dos nossos sonhos. Então, aqui nessa imagem, né, é o alvo, a medalha, topo de uma montanha. Então, são diversas as nossas ambições, né? Então, essa minha imagenzinha aqui é para a gente refletir sobre isso. Então, o intuito é mostrar qual é o objetivo da nossa aula, é mostrar para vocês, né, que o jovem, vocês, eles têm sim desejos, ambições, e que, ao mesmo tempo, vocês precisam ter orientações a respeito das ações de vocês a serem tomadas rumo às suas conquistas, ao introduzir e fortalecer valores éticos e morais importantes no mundo competitivo em que se vive hoje. Então, hoje em dia, estamos em um mundo totalmente competitivo, né? Então, nas aulas de projeto de vida, a gente fala muito sobre a respeito de nós termos valores éticos, de nós termos atitudes éticas no nosso dia a dia, que a gente, para alcançar os nossos objetivos, a gente precisa respeitar uns aos outros, que eu não preciso pisar em ninguém para alcançar o meu sonho, que eu, acima de tudo, o meu aliado nessa trajetória sou eu. Então, assim como vocês estão agora na casa de vocês estudando nesse momento de pandemia, então vocês estão sendo, gente, vocês estão sendo os autores. Acho que em nenhum momento da vida de vocês se tornaram tão autores do projeto de vida de vocês como agora. Vocês estão mais autônomos. Então, vocês têm a responsabilidade de administrar o horário de vocês, dos estudos, se preparar para o Enem, ou se preparar para o outro sonho que vocês têm, se não for passar no vestibular, mas eu acredito que vocês têm outros sonhos. Então, esses sonhos, eles precisam, né, eles precisam assumir forma. E para a gente dar forma aos nossos sonhos, a gente precisa executar essas ações diariamente. Então, você pode ter o sonho de ser empreendedor, você pode ter um sonho de ser uma atriz. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo? Que ações vocês estão executando para conseguir essa ambição, para conseguir realizar esses sonhos de vocês? Então, é isso que a gente vai estar refletindo na nossa aula. Então, é muito importante a gente falar sobre isso aqui nesse momento com vocês. Aí eu trouxe essas imagens aqui para perguntar para vocês. A primeira inicia-se com a pergunta: qual é a sua ambição agora, neste momento? Talvez as ambições de vocês mudaram do ano passado para cá, e aí eu pergunto para vocês agora, qual é a ambição de vocês agora, nesse momento? Muitos poderão me responder: professor, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser agricultora, eu quero ser vendedor, eu quero ser dono de uma loja, eu quero ser empreendedor, eu quero ser mecânico. Então, existem vários projetos bem diversos, né? Ou você pode me responder: professora, eu quero chegar na universidade. A maioria, né, quando a gente fazia a leitura das cartas, que a gente compartilhava os nossos sonhos, as atividades, a sala de aula, a gente observava que a maioria dos alunos tinha o sonho de entrar na universidade. Só que aí, como eu falei para vocês, nós precisamos traçar metas, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Então, a imagem ao lado é um aluno que está em casa, sentado, estudando, que eu imagino que vocês estejam assim, focados no projeto de vida de vocês. Terminar o ensino médio era também o projeto de vida de muitos alunos lá da escola.
Então, imagino que vocês estejam se dedicando de fato, gente, para alcançar mais uma meta, mais um objetivo na vida de vocês, que é concluir o ensino médio. Então, é muito importante agora vocês estarem mesmo estudando, tendo uma programação, seguindo um plano de ação, para vocês estarem executando as atividades de vocês dia após dia, em casa mesmo, para juntos, todos vocês, né, alcançarem esse projeto de vida. Então, aqui eu trouxe a imagem desse aluno, que ele está em casa, né? Voltando, ele está na casa dele e ele está se preparando para o vestibular, ele está se preparando para terminar o ensino médio dele, ele está em casa estudando. Então, é assim que é a nossa imagem de hoje, é essa a imagem de vocês, é a realidade de todos vocês. E a gente precisa, de fato, assumir essas responsabilidades quanto estudante, né? Que mais do que nunca agora depende de vocês para o sucesso. Então, pensar sobre os primeiros passos a serem dados para a concretização futura de suas ambições é o que nós estaremos aqui nessa aula justamente para refletir sobre isso, é para pensar sobre quais passos vocês deverão dar para alcançar os objetivos de vocês. Deve-se lembrado que a definição de prazos e metas para cada ação é crucial para o futuro monitoramento do processo. Então, vocês trabalham com prazos e metas, né? Então, vocês devem estar frequentemente monitorando esses processos de vocês, essas ações de vocês, para ver se está dando certo ou não, se vocês estão realmente concluindo essas tarefas em casa, se vocês estão realmente traçando metas. Não vão estar aéreos aí, parados, não. Vocês vão estar alcançando as metas de vocês, subindo essa escada, né? Que eu sei que não é fácil, esse momento não está sendo fácil para ninguém. Ter que estudar em casa sozinho, o professor ter que dar aula à distância também não é fácil para nós professores, porque a gente se torna... É algo novo para todos nós, então é algo desafiador para a gente também. Mas do mesmo jeito nós estamos aqui superando as nossas dificuldades, vocês também estejam em casa superando as dificuldades de vocês, sendo protagonistas da vida de vocês, né? Subindo essa escada rumo ao projeto de vida de todos. Então, aqui eu trouxe essa imagem que ilustra mais uma vez um personagem subindo essa escada. Achei interessante porque em cada andar existem orientações, né, para que ele possa alcançar o topo. Então, a primeira é descanse, precisamos estar descansados, né? Eu estudo, mas tem meu horário de descanso. Vocês estão estudando, mas tem horário de descanso. Cuide-se, né? Vocês precisam cuidar de vocês, estar alimentando no horário certo, cuidando da saúde de vocês, permanecendo em casa, não saindo, né? Por conta desse vírus que está aí, ainda não acharam a vacina, então vocês precisam estar em casa cuidando da saúde de vocês, né? E dos demais, da família de vocês. Então, é preciso ter confiança para vocês subir essa escada rumo aos sonhos de vocês. Vocês precisam confiar em vocês. Eu falo muito a respeito disso, que vocês precisam acreditar que vocês são capazes. Não é porque vocês estão estudando em casa que vocês acham que não vão poder adquirir conhecimento. Não, jamais. Vocês, mais uma vez a gente fala, vocês são alunos autônomos, né? São alunos protagonistas. Não espere que ninguém faça por vocês. Vocês mesmos podem fazer isso, né? Estudar, tá realizando as atividades de vocês, seguindo as orientações da escola. Então, precisamos confiar cada vez mais no nosso potencial. Comunique-se com os amigos de vocês, com os professores, com a família. O diálogo é muito importante, a comunicação é essencial. Planeje. Então, a gente vai falar nessas próximas aulas sobre o planejamento, que é muito importante. Planejar, reavaliar, né? Esse planejamento. Então, é muito importante a gente ter um plano. E é isso que a gente vai estar falando nessa aula também de hoje. Administre o seu tempo, administre o seu horário de estudo, né? Temos que ter tempo para tudo. Eu preciso ter os meus horários de estudos, né? E eu preciso ter os meus horários de descanso, preciso ter um horário de lazer, preciso ter meu horário em família. Assim como vocês tinham anteriormente, né? Vocês vão ter agora, só que agora o que mudou é que vocês não têm mais o lazer fora, né? O lazer de vocês deve ser feito dentro de casa. Então, tentem se adaptar aí, mas administre direitinho o tempo de vocês. Não vão ficar na televisão, não vão ficar só assistindo televisão, novela, filme, série. Não.
tem tempo para tudo. A gente precisa elaborar esse nosso plano de ação e colocar nesses nossos horários determinados intervalos de descanso, justamente para a gente estar descansando, conversando, assistindo um filme, mas é tudo em determinados horários específicos. Monitore, né, suas ações, suas atividades concluídas, monitore sua vida, né? Celebre também, é muito importante estarmos celebrando dia por dia cada conquista. Então, nossa, é mais uma semana, mais um semestre que eu vou ter que eu ainda não tenho tempo. Por exemplo, vocês, né, estão em casa, devem estar pensando assim, nossa, mais um semestre, não sei quando as aulas vão voltar. Mas semana após semana vocês precisam celebrar a conquista de vocês, né? De estar em casa com esse, todo esse, com esse esforço, se sacrificando, estudando, alcançando, né? Os objetivos de vocês. Então celebre, celebre a vida, celebre as amizades, celebre a família. Mais do que nunca agora é o momento de celebrarmos a vida, né? Porque se a gente está em casa, gente, é por conta desse bem maior, que é a segurança e a vida de todos, da nossa família, dos nossos amigos, da sociedade. Então, aproveite a sua vida agora, foque nos estudos de vocês, concentrem-se, né? Não tem vida social, então é uma preocupação, não tem mais esse tempo gasto lá fora. Então, esse tempo de vocês é em casa e tentem administrar direitinho esses horários de vocês, que eu sei que vocês vão conseguir. Seja humilde, acima de tudo. Então, uma das características que a gente sempre fala com os nossos alunos é a questão da humildade, sempre saber respeitar as diferenças, reconhecer que nós estamos em constante aprendizado, que eu não sou melhor do que ninguém. Daí a questão da humildade, é reconhecer que você sempre depende, né, de uma outra pessoa, que o conhecimento do outro também é importante, que não é só eu que sou o detentor de tudo. Então, precisamos estar sempre nos reavaliando, né? E, acima de tudo, aprenda. Então, vocês estão aprendendo todos os dias um assunto novo. Tem aula de manhã, tem aula de tarde, então as informações estão chegando diariamente para vocês. Então, se esforcem para aprender juntamente com os professores, se esforcem para que a turma de vocês estejam empolgadas, né, unidos, estudando, realizando as atividades em dupla, em equipe, das diversas formas como os professores estão orientando vocês, mas aprendam por vocês, né? Vocês não estão fazendo isso pelo professor, vocês estão fazendo isso pelo projeto de vida de vocês, pelos sonhos de vocês. Então, futuramente vocês estarão lá nesse topo dessa escada, né? Alcançando os sonhos de vocês. Só que para alcançar existe essa escada. Para me chegar no topo eu preciso fazer essa escalada, né? E muitas das vezes a escalada é cansativa, é exaustiva, mas a gente precisa sempre focar nos nossos sonhos, focar nos nossos objetivos, porque é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos aspirar, é que Ele vai nos dar forças para a gente avançar. Então, aqui eu trouxe algo para a gente questionar como construir um plano de ação para a conquista de algo em sua vida, que a gente vai estar aprendendo nas nossas futuras aulas, né? Como construir um plano de ação para me alcançar os meus sonhos. Apesar do plano de ação ser algo bem estruturado, ele está presente diariamente em algumas das nossas ações, sem que a gente perceba. Por exemplo, vocês estão estudando em casa agora. E isso é um plano, né? Faz parte do plano de ação de vocês, é estudar, adquirir conhecimento para obter sucesso ou vitória lá no vestibular. Então, isso faz parte do plano de ação de vocês. Atividade que vocês estão fazendo dia após dia e às vezes nem notam, mas já faz parte do plano de ação de vocês. Nada deve ser encarado como fixo, pois a construção de um projeto de vida passa por mudanças e reajustes. Sim, a gente sempre fala, o projeto de vida é hoje, é um, mas amanhã pode ser outro. O projeto de vida ele não é algo fixo, ele é algo variável, então depende muito dos nossos anseios, dos nossos momentos, né? Mas o importante é a gente ter um projeto de vida e traçar metas para alcançar esse projeto de vida. Então, aqui eu trouxe um modelozinho bem simples sobre o que é um plano de ação. A gente sabe, então, plano de ação é um roteiro a ser seguido, né? Que eu vou estar traçando, eu vou estar escrevendo ali pequenas atividades diárias, que a gente chama de metas, né? Ações que eu vou ter que executar dia após dia, né? Então, segunda-feira eu traço 3 metas, terça-feira eu posso colocar 4 metas, quarta-feira eu posso traçar 2 metas, e assim vai mudando meu plano de ação na semana.
Então, e outra coisa, eu preciso traçar metas que vão ser alcançáveis. Por exemplo, professora, eu coloquei que na segunda-feira eu preciso ler 10, eu preciso assistir 10 aulas de matemática. 10 de aula de matemática do assunto X. Mas vai ser cansativo, vai ser exaustivo, então talvez você nem vai conseguir fazer isso. Então a gente tem que traçar metas que de fato a gente vai concluir até no dia, né? Que vai ser alcançável, senão a gente vai acabar caindo na desilusão, no desânimo, porque a gente não vai estar alcançando essas metas. Então, faça um plano de ação. Então, a primeira coisa que eu oriento vocês é pegar uma folha de chamex, folha do caderno, coloque lá o nome Plano de Ação Semanal. Você tem a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Para cada dia você vai traçar metas. Como vocês têm já o roteiro do mapa de estudo, aproveite aquele mapa de estudo, anotando as aulas dos professores com os respectivos horários. Por exemplo, segunda-feira de manhã tem um live, 8 horas da professora de física, 10 horas é biologia. Aí tem um horário que é livre, então nesse horário que é livre eu posso estar fazendo as minhas atividades. À tarde eu tenho a live do professor X, live do professor Y. Então você vai passar para o papel os horários das lives de vocês, os horários livres que vocês têm. Então coloquem tudo aí que vocês fazem no dia a dia. Eu acordo de manhã, a professora tem que tomar banho, fazer café, isso aqui tudo mais. Então coloque no plano de ação. Determinado horário é de descanso, coloque no plano de ação. Então tudo vocês vão colocar nesse plano de ação, certo? Para ficar algo organizado, para orientar vocês direitinho. E sendo que esse plano de ação, ele é variável, ele não é fixo, não precisa ser até o final do ano ser esse, não. Esse plano de ação, você pode estar se adaptando, você teve uma mudança em um assunto, em uma aula, então você vai estar sempre adaptando esse plano de ação. Então, aqui eu trouxe essa imagenzinha aqui para a gente refletir. Duas situações, né? Temos dois personagens aqui. O primeiro, ele está sentado na televisão, lanchando. O cérebro dele está ali, ó, paradinho. Não está exercitando o cérebro dele. Está quase cochilando, né? Diante da televisão. Temos outro personagem, o segundo personagem. Tem uma pessoa que está lendo, escrevendo, anotando, pesquisando, refletindo, questionando, falando, está estudando. Então, temos duas situações. A primeira é reprovável, certo? Não vamos passar o dia todo na frente da televisão. Isso é reprovável, a gente não vai ter sucesso. Como eu falei para vocês, existem horários de descanso, existe sim, que eu posso estar colocando um filme para me estar assistindo, mas são os horários depois que vocês já realizaram os estudos, já cumpriram os horários de vocês. Então, a excelência se dá quando nós estamos, de fato, assumindo as nossas responsabilidades, saindo da zona de conforto e focando nos nossos objetivos, mais uma vez estudando, olhando para o nosso alvo, né? Traçando metas para a gente alcançar dia após dia. E isso que vai nos dar a vitória no final, que é a nossa excelência, nosso sucesso, certo? Então, para nível de informação, a palavra ambição ela vem do latim ambitio, que é a ação de rodear, cercar, solicitação, manejo, lisonja, adulação, fausto, ostentação, elevada condição, né? Na Roma antiga, resignava o candidato que assediava o eleitor em busca de votos. Ela significa forte desejo de poder e riquezas, honras ou glórias, né? E o anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso. Então, a ambição, gente, é isso aí, é obter sucesso, né? Então, pensemos no futuro, vamos vislumbrá-lo, adotemos aqui a vertente mais positiva da palavra ambição, vamos entendê-la basicamente como sinônimo de escolher, né, para chegar a um objetivo. Então, a ambição como um sentido de adjetivo positivo, né, é a mola propulsora daqueles que vão atrás dos desejos, né, das suas profissões e querem crescer. Então, vocês podem estar lendo essas definições nos slides de vocês, né? Então, podemos concluir que a ambição é saber planejar, impor metas e trabalhar para cada uma delas, a fim de nós alcançarmos os nossos objetivos e os nossos sonhos. Então, nesta fase da sua vida, de importantes escolhas pessoais e principalmente profissionais, acreditamos que ambição, sonhos e planos não faltam a você. Então, é hora de compartilhá-los, né?
e ser mais práticos, no sentido de aprender a trilhar o caminho para alcançar os nossos objetivos. Então, agora eu convido vocês a refletirem sobre esse assunto que é muito importante. Tem uma atividade que eu enviei para vocês, que é uma reflexão, né, sobre as nossas ambições, sobre o projeto de vida de todos nós e que ações nós estamos executando para alcançar os nossos sonhos. Então, desde já, eu agradeço esse encontro aqui com vocês, estou com muita saudade de todos. Aproveitem esse tema que fala sobre ambição, sobre esforço, vai lá e faz o plano de ação de vocês, traçam pequenas metas para vocês alcançarem, estudem, foquem no projeto de vida de todos vocês. Então, um beijo, um forte abraço em todos e até a nossa próxima aula.